Imagine você conversando com alguém e esse alguém, durante a conversa, fica fazendo alguma coisa desse tipo. Isso já aconteceu comigo uma vez. O segredo da vida, eu falei ontem, ele é bem simples. Lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros. E aí vem o conceito básico de emoção, programas biológicos. E três formas de você poder lidar com as próprias emoções. Primeiro, sendo programas biológicos, tem a questão fisiológica, você cuidar do seu próprio corpo, da sua máquina, uma boa alimentação e exercícios físicos, atividade física. Parece clichê, né? Mas você não pode ficar colocando porcarias para dentro de si, e o exercício físico trabalha uma série de questões no seu próprio corpo que faz com que as emoções trabalhem melhor. Segundo ponto, os condicionamentos. Já falei isso nos dois vídeos atrás, os condicionamentos que são os nossos padrões de comportamento e padrões de pensamento. Você cria os seus padrões, ou os padrões são criados para você, e esses padrões acabam construindo quem você é também, determinando o seu futuro. O que você é hoje é resultado dos seus padrões de hábitos dos dias, das semanas, dos anos anteriores. E os seus padrões atuais vão construir quem você vai ser nas próximas semanas e nos seus próximos anos. Então, construir o padrão de uma boa alimentação e construir o padrão de uma atividade física vai determinar que você tenha melhores emoções no futuro. Você vai entrar no ciclo da virtude. E o terceiro ponto é a linguagem. E a linguagem aqui é tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. E como é que você lida com as emoções dos outros? Basicamente por meio da linguagem, a linguagem verbal e a não verbal. E essa linguagem ela tanto influencia os outros quanto influencia a você mesmo. Por exemplo, só o fato de você andar cabisbaixo, assim, imagina qual é o sentimento que você transmite para os outros, ou quando você vê uma pessoa assim. Mas quando você ergue a coluna, empina o peixe, só você de andar com a coluna ereta, com o semblante levantado assim, você já transmite um ar de confiança, de autoridade. Isso para você mesmo. Mas como que você vai manter a coluna ereta, o queixo assim um pouco mais inclinado, se a sua musculatura ela é frágil, você não consegue sustentar? Vem a questão da atividade física também. Então são esses três: a questão da fisiologia, a questão dos seus padrões de comportamento e pensamento, os seus condicionamentos e a sua linguagem. A sua linguagem é capaz de interferir nas emoções das outras pessoas. Então parece sutil, mas quando alguém está conversando com você, se você faz essas caretas que um cara estava fazendo quando estava conversando comigo, qual é a emoção que você transmite para a pessoa? Pois é, quando você consegue se conectar emocionalmente, você consegue influenciar as pessoas por meio da sua linguagem, da sua linguagem verbal e não verbal, você consegue influenciar e mudar os seus resultados. E em relação a isso, eu já gravei um vídeo aqui no Instagram sobre se você fosse um super-herói, que as nossas palavras, elas têm poder. E não é um poder místico, a nossa linguagem verbal e não verbal tem o poder de transmitir emoções. Você pode transmitir amor, paz, tranquilidade com seus gestos, com seu toque. Quando uma pessoa te aborda na rua, você faz uma leitura automática da expressão facial dela e dos gestos dela. A nossa linguagem não verbal é muito mais comunicativa do que a nossa linguagem verbal. E a linguagem verbal é muito poderosa também. Por exemplo, quando alguém te faz alguma coisa muito ruim e você explode de raiva e xinga a pessoa, está criado um conflito aí porque você não soube primeiro lidar com a sua própria emoção. E os efeitos que o seu contágio emocional pode fazer na outra pessoa são imprevisíveis. Então, aquelas frases básicas que a gente lê por aí, tipo, gentileza gera gentileza, a palavra branda desvia o furor. Nada mais é do que a nossa linguagem, a nossa capacidade de transmitir emoções pode apaziguar uma situação ou incendiar. Então você conseguindo lidar com suas próprias emoções, você vai conseguir. E tudo isso vem de novos padrões de comportamento, o condicionamento. Nos vídeos que eu falei do poder do condicionamento, eu citei a terapia, citei a hipnose. A quebra de padrão, ela é dolorosa, mas a hipnose é uma ferramenta muito poderosa. A auto-hipnose que nós fazemos mesmo sem saber. E eu já adianto aqui, antes de abordar a hipnose, senão o assunto fica muito longo, a técnica da oração, uma técnica milenar utilizada pelas religiões, é poderosíssima e eu vou explicar brevemente aqui.
A oração consiste em você fechar os olhos e conversar com Deus. Muitos céticos, muitas pessoas agnósticas perguntam: para que eu vou orar? Se Deus é todo poderoso, se Deus sabe tudo, se Deus sabe das minhas necessidades, para que eu vou orar? Para que eu vou gastar tempo? Pois é, meu querido, minha querida, a oração não serve para Deus, a oração serve para nós mesmos. Quando nós fechamos os nossos olhos e concentramos em conversar com Deus, com aquele que sabe de todas as coisas e te conhece, me conhece por completo, a nossa barreira crítica, o fator crítico, que é um processo mental que a gente tem que separa o nosso consciente do inconsciente, ele se abre. E aí quando você pede a Deus: Deus me dá sabedoria, Deus me ajuda a perdoar, Senhor, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais compassivo com meu colega de trabalho, eu quero ajudar as pessoas. Quando você faz esse processo querendo o resultado e de forma sincera, confessando as suas angústias, o que está acontecendo aí? Estão acontecendo diversos fenômenos psicológicos que já foram estudados. Por exemplo, Freud, na psicanálise, falou das associações livres. Quando você consegue orar e desabafar com Deus sozinho, falando das suas angústias, você está fazendo associações livres e liberando essa energia emocional reprimida dentro de você. Quando você pede a Deus inteligência, sabedoria para mudar um padrão negativo da sua vida, você está abrindo as portas para o seu inconsciente assimilar um novo padrão emocional. Quando você pede a Deus orientação para tomar uma decisão, você está abrindo as portas do seu inconsciente para que você tenha novos padrões de reação. E aí você vai dormir à noite com um problema e você acorda na manhã, muitas vezes, talvez com a solução pronta ou com o encaminhamento da solução. Já te aconteceu isso? De dormir e acordar e você ter mais clareza e vir aquelas intuições do que você precisa fazer? É o seu inconsciente trabalhando ao seu favor. E aí a oração tem esse poder, é um poder hipnótico. Eu estou negando a questão mística da oração? Não, eu estou explicando tecnicamente do porquê ela funciona. Só que, sabendo a técnica como funciona, a gente pode aplicar a hipnose não apenas com uma oração mais poderosa, mas aplicar a técnica hipnótica para poder transformar-se em muitas coisas e potencializar. E isso é feito na programação neurolinguística também. A sua linguagem, ela tem capacidade de transformar a sua programação mental e os seus padrões. É um assunto maravilhoso e empolgante, né? Eu fico muito empolgado, mas se empolgar eu falo por horas. E por hoje é só.